Fale, meus amigos, Marcelo Pilon chegando, quarta-feira, e hoje nós vamos falar de Corinthians. Gente, não adianta, eu ia falar sobre o Corinthians, sobre as eleições do Corinthians. Agora, fazer o vídeo de quarta-feira depois da excelente vitória do Corinthians sobre o Vasco ontem em São Januário e de virada, sem dúvida nenhuma, fica essa pitada a mais para poder falar sobre o Corinthians. Excelente vitória do time corintiano, dá uma bela de uma afastada do risco de rebaixamento, ainda tem matematicamente, mas joga toda essa responsabilidade para o Vasco. Enfim, o Corinthians se salvou a princípio. O Corinthians que perdeu de 5-1 do Bahia, em casa, ganha do Vasco da Gama em São Januário. Esse Campeonato Brasileiro realmente está incrível. Bom, vamos falar então sobre as eleições corintianas. Augusto Melo, o candidato da oposição, acabou ganhando do candidato da situação, mais conhecido como André Negão, é um braço direito de André Sanches, e com a eleição do Augusto Melo acaba caindo uma dinastia de 16 anos de mandatos no Corinthians, nos mandatos no Parque São Jorge. Quais são os desafios do Augusto Melo nesse triênio, né? Ele será presidente por 3 anos. O Corinthians hoje ele tem 3 pontos importantes, né, para poder acertar. Primeiro, é claro, são as dívidas, né, esse número negativo do Corinthians de dívidas acumuladas, né, seja por folhas de salários, investimentos errados de jogadores, negociação de jogadores, perda de passe de jogadores, enfim, tudo isso daí cabe à parte financeira do clube. Existe também um problema que é a questão da Arena Corinthians. Surgiu uma informação de que o Corinthians teria negociado uma quitação do estádio, aproveitando a relação bem estreita e política do André Sanches com o atual presidente do Brasil, o Lula. Isso ainda não foi informado, né? Saiu uma informação uma semana antes das eleições corintianas, e depois sumiu esse assunto. Então, a gente não sabe até que ponto está hoje esse assunto. Então, com dívidas, com a questão do estádio, o Augusto Melo também precisa fazer uma renovação no departamento de futebol do Corinthians. Então, ele já comentou em algumas entrevistas sobre a manutenção do Mano Menezes como treinador. Vai haver uma troca no gestor de futebol, então sai o Alessandro, entra o Chicão, que também foi campeão junto com o Alessandro, naquele time que foi campeão mundial e da Libertadores pelo Corinthians. Vai vir um executivo de futebol remunerado, está se falando do nome do Rodrigo Caetano, e tem toda uma questão de renovação de elenco. O elenco do Corinthians é um elenco de jogadores com idade bem avançada, e o problema não é o fato dos jogadores terem idade avançada, o problema é que eles não têm a disponibilidade de jogar todos os jogos pelo Corinthians. Então, esse é o desafio do Augusto Melo. Para muitos corintianos, esse choque de gestão, essa questão de você tirar o continuismo do Corinthians ajuda e muito para os novos rumos do Corinthians. Já, por outro lado, esses mesmos corintianos entendem que o Augusto Melo terá e muitas dificuldades nesses seus 3 anos de mandato para resolver, sobretudo, o problema das dívidas. Mas, nas 4 linhas, ninguém nunca pode duvidar do Corinthians. Abraço a todos, excelente quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, também veio com uma análise também importante sobre um postulante ao título, né? E sobre possíveis mudanças que poderão acontecer pelos lados verdes. Abraço a todos.